Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar então mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje eu irei falar para vocês sobre o assunto de encapsulamento. Deixa eu só ampliar a tela aqui. Bom, inicialmente nós iremos falar sobre o encapsulamento, em seguida sobre modificadores de acesso e, por fim, as referências. Bom, o encapsulamento ele está intimamente ligado, né, relacionado aí com a ocultação de informação, né, ou information hiding. Um encapsulamento ele é um mecanismo aí que vai possibilitar que nós programadores consigamos controlar o nível de acesso dos métodos e atributos de uma classe. Ele vai consistir, então, na separação dos aspectos internos e externos de um objeto. Ao longo dessa aula, vocês vão entender de que forma a gente vai fazer essa separação dos aspectos internos e externos de um objeto. Bom, o encapsulamento também ele é utilizado para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, né, que nada mais é do que os seus atributos, disponibilizando apenas métodos para validar e efetivar suas alterações. Então, lembrar aí que o encapsulamento ele vai proteger aí as informações necessárias, né? E impedir, né? Principalmente impedir aí o acesso direto ao estado de um objeto, que nada mais é o estado, nada mais é do que os seus atributos, disponibilizando apenas os métodos públicos, né? A gente vai ver aí ao longo da aula, para poder validar e efetivar as suas alterações, as alterações do objeto. Bom, o encapsulamento ele permite ignorar os detalhes de implementação, né? Então, eu consigo aí trabalhar no nível mais alto de abstração, né, sem se preocupar com detalhes de implementação, ou seja, de como que as coisas vão funcionar internamente. Basta eu usar a interface de forma correta. Além disso, o encapsulamento ele também pode ser considerado aí como um termo formal que descreve a junção de métodos e dados dentro de um objeto, de maneira que acesso a esses dados só sejam permitidos por meio dos próprios métodos do objeto. Então, os métodos, toda vez que eu falar de interface, eu vou estar me referindo aos métodos de uma classe, né? Então, o objeto ele só vai conseguir chamar os métodos ali, né? A gente vai ver ao longo da aula de acordo com um nível de visibilidade. Bom, para fazer uma analogia e facilitar o entendimento para vocês, o encapsulamento, ele também, a gente pode entender esse conceito, né, de acordo com o telefone, por exemplo, né? Ninguém precisa conhecer detalhes ali internos, né, dos circuitos eletrônicos dentro de um telefone para poder utilizá-lo, né? Então, essa carcaça aí, ela encapsula, ela faz a proteção, né, das informações, ou seja, dos circuitos eletrônicos que estão ali dentro para que o usuário não precise se preocupar com o funcionamento interno dos componentes e dos circuitos eletrônicos ali dentro do telefone para poder utilizá-lo. Basta o quê? Usar a sua interface, né? Então, a sua carcaça vai encapsular os detalhes, né, dos componentes internos, circuitos eletrônicos, e prover uma interface amigável, né, com botões, monofone e sinais de toque, de tom, né? Bom, um outro exemplo interessante nós podemos utilizar de encapsulamento é o colchão, né? O colchão, ninguém está preocupado em como o colchão foi construído na hora de dormir. Basta ele oferecer uma interface amigável que todos saberão o que fazer com ele, tá bom? Então, aqui, ó, na figura superior, aqui na parte de cima, eu tenho aqui um colchão, né, mostrando os detalhes aqui de como ele foi construído, por exemplo, com, sei lá, talvez molas ensacadas, algo do tipo.
né? Mas ninguém se preocupa como que ele foi construído, e sim na forma como nós devemos utilizá-lo, né? Que nem aqui na figura de baixo, o colchão aqui demonstra aí, né, para as pessoas que é para poder o quê? Colocar na cama e deitar, né? Então você vai saber usar ele dessa forma. Você não precisa se preocupar com os detalhes internos de como que ele foi construído. Os detalhes internos seria equivalente aí nos métodos, a implementação do método, né? Basta eu fornecer uma interface e eu não preciso me preocupar com os detalhes de implementação. Eu trabalho num nível maior de abstração. Da mesma forma, um terminal bancário, se um banco reescrever o software, aperfeiçoando, seja lá, evoluindo esse software, acrescentando novas funcionalidades, né? Ele não precisa avisar todos os clientes. Muitas vezes você vai lá no caixa eletrônico e percebe que a empresa que desenvolve o software, por exemplo, do Banco do Brasil, né, alterou a interface gráfica ou acrescentou novas funcionalidades, e isso não é avisado para o cliente, né? Você simplesmente chega e começa a usar o caixa eletrônico, né? Então, o software, né, seria o quê? A parte ali interna do terminal, né? Terminal bancário. Então, eu não preciso me preocupar com o software, e sim em como usar a interface, né? Nesse caso ali, a interface não mudou, né? O caixa eletrônico ele está ali da mesma forma que ele sempre foi, né? Então, assim, o software ele pode sofrer atualizações, mas a interface é sempre a mesma. A interface, eu quero dizer aqui, é o caixa eletrônico. Então, a interface, eu posso melhorar o software, evoluir esse software, aperfeiçoar, fazer melhorias, evoluir esse software, mas a interface do caixa eletrônico vai sempre ser a mesma, né? Então a interface não muda, né? O que pode mudar é o que? É o software, tá bom? O que mudou, né? Então assim, ó, a interface não mudou, o que mudou foram detalhes de implementação, né? Esses detalhes de implementação que eu me refiro aí nesse exemplo seria o software que foi aperfeiçoado, o software do caixa eletrônico. Bom, e por último, um exemplo bacana seria um automóvel, né? Então, para você poder, o motorista, né, para poder dirigir o carro, né, ele não precisa entender, né, ou ter conhecimento técnico do motor do automóvel, né? E sim de como funciona, e também não de, você não precisa ter um conhecimento técnico do motor, né, e nem como cada parte desse motor vai funcionar, mas apenas saber qual é a sua finalidade e como usá-lo, né? Nesse caso, a gente seria dirigir o carro, né? Então, não preciso me preocupar com detalhes internos do carro, e sim na interface, que é o que? Pegar o volante, né, acelerar, frear, a embreagem ali para poder mudar de marcha, né, os retrovisores, né? Então tem toda uma interface, né? E aí eu não preciso me preocupar com o sistema de transmissão, com o motor, né, parte elétrica do carro, isso aí o motorista não precisa se preocupar com isso. Bom, no encapsulamento é interessante a gente enxergar, né, uma forma de representar aí um objeto, né, de uma classe, de uma determinada classe, é esses métodos, na verdade, a gente vai ter métodos e dados. Esses dados eu me refiro aos atributos, tá bom? De uma classe, né? É porque todo objeto ele vai ser construído aí a partir de uma classe, né? Então, dado uma classe qualquer, eu vou ter um objeto dessa classe. Então, essa imagem, essa figura, é uma representação de um objeto. Então, aqui eu tenho uma interface, né, que eu consigo usar, ou seja, chamar, invocar os métodos, tá bom? De um objeto, usando a interface daquela classe, né? Referente aos métodos daquela classe. Então, quando eu crio um objeto pessoa, por exemplo, né? Tem lá nome e idade, né? Então, o ideal não é acessar diretamente os atributos nome e idade, tá bom? Até mesmo porque pode ter lá, na hora que o usuário for digitar um nome, né? Um nome seja inválido, uma letra, duas letras, né? Não existe.
Mesma coisa uma idade negativa ou uma idade muito grande, 1000 anos, né? Então, a gente deve pensar sempre em validar essas informações, né? E proteger essas informações, esses dados aqui. Nesse caso, seriam os atributos da classe pessoa, que é o nome e idade. Por meio de quem? Por meio de métodos que são públicos, né? Esses métodos públicos aqui vão oferecer uma interface aí de acesso ao meu, ao meu objeto, né? Então, eu consigo aqui acessar os métodos de um objeto a partir da interface da minha classe, né? Que oferece aí métodos públicos. Então, o objeto ele vai encapsular o estado, que é os dados, e métodos, né? O código interno do método, que podem acessar os dados. E a ilustração aqui do conceito de objetos. Bom, vai ficar mais claro aqui ao longo durante a aula, né? Irei retomar também essa figura aqui, tá bom? Então não se preocupem por enquanto. Então, o objetivo do encapsulamento é controlar o acesso de atributos e métodos de um objeto através de uma interface bem definida. Os benefícios que a gente consegue com o encapsulamento é a manutenção de software, né? O software ele fica bem mais manutenível, e também na hora de evoluir esse software, né? Ou seja, acrescentar novas funcionalidades ou melhorar o desempenho de uma funcionalidade já existente e assim por diante. Bom, o encapsulamento em Java ele ocorre nas classes, né? Ele vai acontecer nas classes. Né, a gente precisa se preocupar aí, que a gente vai ver ao longo da aula, como que nós podemos encapsular, né, as classes da forma mais adequada possível. O comportamento, né, que eu me refiro aqui, é referente aos métodos, né? O comportamento, no sentido das ações que os métodos executam, né? E a interface são definidas pelos métodos públicos de uma classe. Então, o comportamento e a interface vão ser definidas aí pelos métodos públicos de uma classe. Lembrar sempre disso. Então, o encapsulamento em Java é implementado através dos seus modificadores de acesso. Então, agora eu começo a falar de um novo assunto, além do encapsulamento, né? Então, para eu obter um encapsulamento em Java, eu vou precisar usar o quê? Os modificadores de acesso. Quais são eles? Public, Private, Protected e Default. Cabe ressaltar, pessoal, que eu não irei focar aqui no Protected nessa aula de hoje. Eu irei comentar sobre o Protected, tá bom? Sobre o modificador de acesso Protected, porém, o foco maior será no Public, Private e Default. Por quê? Eu não irei falar tanto do Protected, porque na aula de herança, o Protected faz mais sentido falar envolvendo o assunto de herança. Então, esse assunto vai ser das nossas próximas aulas após na próxima aula, né? Então, o Protected será falado melhor em outro momento, tá bom? Então, eu irei explicar o que que é, mas não se preocupem com o Protected por enquanto. Bom, através dos modificadores de acesso, nós programadores, conseguimos controlar o acesso aos membros de uma classe. Quando eu falo membro, eu estou me referindo tanto a atributos quanto métodos de uma classe, tá bom? Então, os modificadores de acesso podem ser utilizados tanto nos atributos quanto nos métodos de uma classe Java. Além disso, os modificadores de acesso, eles permitem acesso apenas ao que interessa, né? Com o objetivo principal aí de evitar o uso incorreto e modificações na estrutura das classes, né? Ou seja, manter um objeto inconsistente, por exemplo. Apenas a interface da classe, ela vai ficar disponível, o que é acessível a todos, né? Por isso que é público, né? Então, tudo que for público é aberto para todos, né? Qualquer um vai conseguir utilizar essa interface, tá bom? Lembrar aqui, pessoal, que quando eu falo interface, não sei se vocês estão lembrados aí
assinatura do método, né? Então, sempre quando eu declaro método, porque uma classe ela pode conter vários métodos, concordam comigo? Pode ter quantos métodos vocês precisarem aí ou necessitarem. Então, a interface de uma classe, ela vai corresponder à assinatura de todos os métodos públicos que eu criei dentro da minha classe. Perfeito? Então, essa é a interface. Bom, vamos lá. Além disso, os modificadores de acesso, eles definem a visibilidade de uma classe, ou membro, né, que é o atributo ou método. Então, o modificador de acesso, ele vai definir o nível de controle, né, dos atributos ou métodos, e principalmente em relação à visibilidade de uma classe, né, ou membro, né, atributo ou método. Além disso, os modificadores de acesso, eles restringem o acesso aos membros da classe. Né? Então, com um modificador de acesso adequado, você consegue proteger, encapsular essas informações, né, restringindo o acesso aos membros de uma determinada classe. Um membro ou uma classe pode ter apenas um modificador de acesso. Lembrando que o membro é o quê? Atributo e métodos. Então, atributo ou método de uma classe pode ter apenas um modificador de acesso. Ou o atributo é público, private, protected ou default, ou o método, ele vai ser ou public, ou private, ou protected default. Tanto o atributo quanto o método, você não pode criar um que seja público e private, por exemplo, não faz sentido, tá bom? Então, a gente vai utilizar apenas um modificador de acesso, tanto para os atributos quanto para os métodos. Bom, eu estou falando aqui sobre public, private, protected e default, né? Então agora eu irei explicar melhor o que são cada um desses modificadores de acesso. O public, ele vai indicar que o atributo, né? Se o public vier no atributo, ele pode vir tanto no atributo quanto no método. Então, o public indica que o atributo ou o método que eu utilizar o public pode ser acessado por objetos de outras classes. O private, ele protege o atributo do acesso externo, permitindo ao mesmo ser acessado somente por métodos daquela classe e pelo objeto instanciado. Ou seja, o private ele só vai ser enxergue dentro da própria classe. Consegue entender, pessoal? Se eu usar o private em atributo, ele só vai ser enxergue aonde? Dentro da própria classe. Se eu usar o private em um método, que pode acontecer, esse método vai ser enxergue apenas dentro da própria classe. Tá bom? E o protected, não se preocupem por enquanto, porque pode ser que não faça muito sentido, mas ele irá fazer sentido quando eu for explicar sobre o conteúdo de herança, tá bom? O assunto de herança. Então, Protected ele permite o acesso a objetos de classes filhas, mas protege do acesso de objetos que não fazem parte da hierarquia de classes ou ao mesmo pacote, tá bom? Então, não se preocupem, não vou focar aqui no Protected por enquanto, vocês vão entender melhor lá quando a gente estiver falando de herança. O default ele seria a ausência de um modificador de acesso. Quando eu não uso nem public, nem private, nem protected, não uso nenhum dos três acima que eu comentei anteriormente, ele vai ser o quê? Automaticamente ele vai ser default, é o padrão. O default ele é a ausência de modificador de acesso e indica que o atributo ou método pode ser acessado por objetos dentro do mesmo pacote, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem uma tabela eu não irei me prolongar muito nesse resumo, porque é uma tabela que resume exatamente o que eu acabei de explicar no slide anterior, tá bom? Então, vamos lá. A ordem de restrição dos modificadores, do mais restrito para o mais liberal. Então, repare que está em vermelhinho aqui o private, é o mais restrito. Depois do private, o menos restrito é o default, né? Então, o private, ele é mais restrito que o default, e o default é mais restrito que o protected, e o protected é mais restrito que o public, né? O public é totalmente aberto, né? Então, aqui está a ordem de restrição dos modificadores de acesso, do mais restrito para o mais liberal, tá bom? O sentido da setinha é o quê? Do mais restrito para o mais liberal.
Bom, boas práticas de programação, esconder os dados, né, ou o estado do objeto e as implementações, né, ou seja, as implementações aí internas dos métodos. E uma outra boa prática de programação é publicar as operações, criando uma interface da classe, disponível para quem precisar acessar. Bom, lembram desse desenho que eu acabei de comentar? Aqui a gente tem um desenho de um objeto, né? A representação de um objeto. Então, o objeto possui métodos e dados. A ideia é que eu consiga acessar o objeto, né, a interface do objeto através dos métodos. E os métodos, apenas os métodos têm acesso aos dados. Então a ideia é que ninguém consiga acessar os dados diretamente. Consegue entender, pessoal? Somente por meio, ou seja, por intermédio, né? Ou seja, por meio dos métodos. Então, repare que os métodos são o quê? Um cara intermediário aqui, que vai possibilitar que você chame o método e aí sim os métodos façam as alterações nos dados. Então, não faz sentido um outro programador usar a interface de uma classe, né, na hora que ele estiver criando lá o objeto, ele usar a interface de uma classe e conseguir acessar diretamente os dados, né, ou atributos. Dados e atributos são a mesma coisa aqui, né? Então, é sempre lembrar aí disso, que é uma boa prática oferecer uma interface por meio de métodos e nunca deixar aqui os dados abertos ou os atributos abertos para poderem acessar diretamente esses dados, né? Para outras pessoas, outros desenvolvedores, outros programadores acessarem aí diretamente esses dados. Bom, esse desenho ele vai ilustrar melhor aí o que eu quero dizer. Vamos supor que eu tenha aí um programador A, né? O programador A ele desenvolveu uma classe que possibilita aí, vamos pensar em uma conta bancária, né? Uma classe conta bancária, né? Uma suposição aí, um exemplo. Então, vamos supor que o programador A desenvolveu uma classe conta bancária e lá ele implementou os métodos sacar, depositar e transferir. Esses três métodos aqui em verde, vamos supor que eles são métodos públicos, tá bom? E lá dentro da classe dele, ele vai ter o quê? Os atributos, vermelhinho aqui, private. E o corpo dos métodos vão estar o quê? Encapsulados, né? Escondido. Você não consegue acessar ali o corpo do método, apenas o que? A sua interface. O programador B, que for usar a classe conta bancária do programador A, só vai conseguir usar a classe do programador A para poder chamar o método, sacar, depositar ou transferir. Conseguem entender? Então, o programador B, ele não vai ter acesso aqui à parte onde está em vermelho, aqui, ó, os atributos e corpo dos métodos. Ele vai ter acesso apenas à interface. Lembrar aí que a interface aqui é pública, né? Então, o método sacar deve ser público, depositar e transferir. Nesse exemplo aqui, a gente usou um exemplo de conta bancária, né? A gente poderia pensar, por exemplo, numa classe telefone, né? E aí colocar lá os dígitos, né? O som, né? O volume, colocar várias características ali do telefone, e aí na hora que um outro programador fosse criar um telefone, né, ele não deixasse informações abertas, né? Então, lembra lá da carcaça, ela protege, né? Então, a proteção é o quê? É só o que é público. Os botões ali serem públicos, né? O acesso às ações ali que eu consigo fazer com o telefone, elas são o quê? Públicas, né? E elas encapsulam o quê? Atributos e métodos, né? Ou seja, os componentes eletrônicos ali do telefone, fazendo uma analogia, né? Então, escondendo componentes que não são necessários ali para poder o usuário usar a interface, tá bom? Então, eu encapsulo, né, protejo e abstraio, trabalho num nível de abstração mais alto, então eu consigo usar a interface de forma intuitiva sem precisar entender como que funcionam esses métodos, esses atributos, né? Ou os circuitos eletrônicos ali, fazendo analogia com o telefone, né? Então, a ideia é que eu consiga usar os métodos, né? Ou seja, a interface com métodos públicos, que é o sacar, depositar e transferir. O programador B ele não vai ter acesso a, por exemplo, o saldo, né? O atributo saldo.
Então, com isso, eu protegendo o atributo saldo, eu evito que o programador B, por exemplo, tenha um saldo maior que o permitido para um determinado usuário, ou um saldo negativo, tá bom? Não existe saldo negativo nesse sentido aqui que eu quero dizer, não faz sentido o saldo, né? A não ser que a pessoa esteja devendo, aí pode ser que faça sentido, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Mas a ideia é que eu evite que o meu objeto fique inconsistente, né? Ou seja, evitar quebrar a minha classe, né? Os meus objetos e manter os mais íntegros e consistentes possível. Conseguem me entender, pessoal? Então, o programador A desenvolveu a classe conta bancária com os métodos públicos, atributos e corpo dos métodos escondidos, encapsulados, né? Então, esse objeto aqui, né, quando o programador B criar um objeto aqui da classe desenvolvida pelo programador A, né, então a ideia é que o programador B, ele não consegue, né, e nem deve mexer por aqui, na parte que está em vermelho. O programador B não vai conseguir alterar nada aqui, apenas ter acesso à interface. O programador A, ao passo que o programador A tem conhecimento de tudo, ele consegue alterar tudo, porque ele que desenvolveu a classe conta bancária. Então, nessa parte aqui, né, tem a parte da esquerda e a parte da direita. A parte da direita, a gente já viu que a parte da esquerda é a interface dos métodos públicos. A parte da direita é a implementação. Não preciso me preocupar muito, já que posso mudar a qualquer hora. É o exemplo do caixa eletrônico que eu dei, né? Então, a empresa que desenvolve o sistema bancário, né, do caixa eletrônico, o Banco do Brasil, por exemplo, pode alterar quantas vezes for necessário lá o software evoluir, melhorar, né, o desempenho e tal, acrescentar novas funcionalidades. E aí o que acontece? A interface não vai mudar, a interface do caixa eletrônico vai ser sempre a mesma, independente se a empresa mudou ou não o software, tá bom? Então, pessoal, lembrar que é importante aí, vocês como futuros desenvolvedores, né, e programadores na parte de em qualquer ramo, né, da computação, seja lá com qualquer linguagem, né, de programação, vocês sempre vão trabalhar aí em equipe, né? Então, por isso que é importante trabalhar com modificadores de acesso, né, e encapsulamento. Esse conceito é tão importante porque os programadores hoje em dia não trabalham sozinhos, né? Então você sempre está trabalhando em equipe. Então tomar cuidado que proteger as informações que você precisa proteger para não deixar que outro programador altere algum dado, alguma informação da sua classe e deixe o objeto inconsistente, já que é a responsabilidade de quem desenvolveu proteger e encapsular as informações de forma correta, né? Não é responsabilidade do programador B. O programador B ele está usando. Quem desenvolveu tem que ter essa responsabilidade de fazer de uma forma mais protegida e mais encapsulada possível, tá bom? Expondo apenas o necessário para que outros programadores consigam utilizar aquela classe, né, e invocar os métodos através dos objetos que o programador B for criar aí, né? Então eu consigo chamar os métodos públicos aqui no caso. O programador B não vai ter conhecimento aqui da implementação, somente da interface. Lembrar que a interface eu me refiro aí aos métodos públicos de uma classe. E os métodos vão ser public e atributos, né, e outros atributos aqui private, né, então eu consigo proteger, então eu não vai conseguir enxergar, o programador B não vai conseguir enxergar essas informações que estão encapsuladas, só vai ter acesso à interface. Bom, boas práticas de programação, né, atributos privados, conforme eu falei, e um conjunto de métodos públicos que nada mais é do que a interface da classe. As classes bem encapsuladas ocultam os detalhes de implementação dos seus usuários. Isso se chama ocultamento de informação. A interface de uma classe, ela possibilita que todos os usuários externos possam acessar livremente os dados da classe que os métodos públicos permitem, né? Então, eu só vou conseguir acessar métodos públicos.
Já os métodos privados estabelecem que os dados somente podem ser acessados pelos métodos que são membros da classe. Então, só faz sentido eu usar método privado quando eu for usar esse método, né? Porque assim, eu consigo chamar um método, né? E esse método A, vamos supor que eu tenho lá um método A e um método B. O método A, ele é público e o método B é privado. Então, o privado eu não vou conseguir acessar externamente. Então, só faz sentido existir um método privado quando tem outro método público que chama internamente esse método privado. Consegue me entender, pessoal? A gente vai ver alguns exemplos aí, tá bom? Então, só faz sentido eu ter método privado se ele for chamado por algum outro método público da própria classe. Consegue entender? Lembrando que atributos e métodos privados a gente só consegue enxergar eles dentro da própria classe, tá bom? Então, um método privado só vai ser chamado por quem? Por um outro método da própria classe que seja público, por exemplo. Ou outro método privado também, né? Posso um método privado chamar outro método privado. Mas ele tem que vir alguém ali, né, que tem uma restrição menor, né, para que consiga oferecer uma interface para um outro programador poder chamar. E aí sim, eu vou mostrar esses exemplos, vocês vão entender melhor. Bom, uma outra representação que é interessante, né, no encapsulamento de classes, é que o encapsulamento ele relaciona os dados, né, os atributos, com o código dos métodos que os manipula, né? Então, o método vai manipular os dados, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo, uma outra representação muito bacana. Quando eu enxergo esse círculo aqui, né, essa bola, é como se fosse um objeto. Repare que tem aqui na ponta, né, nas extremidades aqui, eu tenho na legenda aqui, ó, métodos públicos, né? Então, um objeto ele é composto aí por métodos públicos, né? E métodos privados internos aqui, ó, que só conseguem ser enxergues dentro do próprio objeto ali, então dentro da própria classe, né? Então, e eu tenho também dados privados, tá vendo que são tudo protegido, ó? Eu só consigo acessar eles pelos métodos públicos, ó, pelos métodos públicos. Agora, se eu coloco um dado, né, público, que não é recomendável, ele fica externo aqui, ó. Alguém consegue vir e usar e acessar esses dados, correndo o risco aí de manter o objeto inconsistente, tá bom? Então, não é bom manter dados públicos, acessar dados públicos, né? Então, a gente tem que proteger esses dados públicos aí. Bom, o encapsulamento ideal é eu ter a interface, acessando aqui métodos públicos, eu posso ou não ter métodos privados, tá bom? E a ideia é que eu tenho o quê? Dados protegidos aqui, dados privados. Por isso que está a bolinha em preto aqui, dados privados. E se eu tiver dados públicos, eu estou oferecendo aqui uma forma de acessar os dados sem ser pela interface, que acessa aqui diretamente o quê? Os métodos públicos. Então, isso aqui não é recomendável, tá bom? E aqui a gente tem o mesmo desenho. Então, a ideia é não ter métodos, não ter o círculozinho, a bolinha aqui, atributos, né? Então, dados públicos e atributos é a mesma coisa. Atributos públicos não é uma boa prática, tá bom? Não é recomendado você ter atributos públicos. E sim, métodos públicos, né? Com dados ou atributos privados, porque você encapsula o objeto, tá bom? E aqui, métodos privados, você pode ou não ter, tá bom? Não é obrigatório. Bom, eu tenho uma classe cliente com o nome, tá vendo? Ó, coloquei aqui, faltou colocar aqui o public, né? Aqui também a classe, ela vai ter, não comentei, mas também a classe vai ter um modificador de acesso. Então, a classe, atributo e métodos vão ter modificadores de acesso. Como eu não coloquei nenhum atributo, nenhum modificador de acesso aqui na classe, essa classe vai ser uma classe default, tá bom? Porque eu não coloquei um public class cliente, né? Então,
Quando a gente desenvolve essa classe cliente aqui, a gente consegue perceber aí que ela tem cinco atributos private, né? Então, ou seja, eu estou protegendo aqui, é como se fosse aquelas bolinhas pretas, esses cinco, como se tivesse 5 bolinhas pretas lá dentro do meu objeto. Né? Na hora que eu for criar um objeto cliente, é como se eu tivesse 5 bolinhas pretas aqui, porque são private. E eu tenho um construtor da classe cliente, passando o nome e o CPF. E eu tenho um método aí também, público. Esse método público, a linha 14 inteira, é a assinatura do método, é quando eu declaro o método. Então, isso daqui é referente à interface do método, a interface da classe cliente. Né? Então, os métodos públicos são referentes à interface da classe cliente aí. Então, quando eu criar um objeto cliente, eu vou conseguir enxergar esse método, mas não vou, e consigo também usar esse construtor da linha 9, mas não vou conseguir ter acesso direto aos atributos, tá vendo? Porque são privates, são fechados, eu só enxergo onde? Dentro da própria classe cliente. Então, o método que é público, o atualiza a idade, ele vai trabalhar aí passando um ano e ele vai trabalhar com o atributo idade. Né? Então, calcula a nova idade e atualiza o atributo, tá bom? Aqui na verdade é um exemplo aí, né? Mas na verdade isso aqui seria uma idade, não um ano, né? A idade aqui, e aí eu diz.idade recebe idade. A gente vai fazer esse exemplo aqui. Nem todo método precisa ser público, foi o que eu comentei, né? Então, eu posso ter um private void valida CPF, né? Então, e eu tenho um outro método público aí para mudar o CPF, foi o que eu comentei. O método público da linha 8 chama o método privado da linha 13, né? Então, o método privado ele só enxerga dentro da classe cliente. Então, eu não consigo criar um objeto lá na main, né, e chamar um método valida CPF. Então, eu não consigo, vocês conseguem entender? Eu não consigo criar um objeto cliente lá na main e chamar o método valida CPF, porque ele é privado. A gente não vai ter acesso aos atributos e nem esse método privado aqui. Apenas acesso ao que? Ao método public void muda CPF, né? Que eu passo uma string aí, um CPF para esse método. Aí eu consigo chamar, porque é um método público. Bom, como acessar então os atributos, né? Se eles são privados, né? O private. A resposta é através de métodos de acesso padrão, que nós iremos ver aí na próxima aula, que são os métodos gets e sets, que é assunto na nossa próxima videoaula. Bom, pessoal, eu irei mostrar aqui para vocês um exemplo. Deixa eu só mostrar o exemplo aí da classe cliente, para vocês poderem me entender melhor aí. Bom, está carregando aqui o Eclipse. Deixa eu só aguardar que ele abrir aqui. Bom, ele abriu aqui, deixa eu só fechar essas classes abertas aqui. Deixa eu colocar aqui na perspectiva já. Beleza. Bom, deixa eu só criar aqui um projeto Java. Vou criar aqui um projeto encapsulamento.
encapsulamento, só para a gente poder testar aí. Deixa eu criar um pacote aqui PCK, só para vocês poderem entender aí. Vou criar uma classe cliente. Dentro desse pacote, criar uma classe cliente. Bom, vou copiar aqui dos slides só para poder facilitar aí para nós, tá? Bom, vamos lá. Eu vou manter aqui public. Deixa eu só poder selecionar. Então, aqui ó, vai ficar da seguinte forma, né? Eu não vou deixar default, e sim public, né? Usando a classe com modificador de acesso public. Então, vamos lá. Vou manter aqui o CPF. Opa, CPF. Data de nascimento. Opa. Vou pegar esses números aqui só para poder agilizar aí para nós. E aqui também. E aqui, deixa eu apagar esse aqui também. Só colocar aqui CPF, consultor, public. Deixa eu apagar isso aqui. Vou voltar aqui. Isso aqui, na verdade, vir para cá. Isso aqui. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui também, deixa só para poder atualizar aí. Pronto. Então, aqui eu tenho o exemplo aqui da nossa classe cliente, deixa eu colocar aqui o consultor público, também ficou faltando aqui. Aqui o date está dando errado, eu vou importar aqui, clicar na linha 8 aqui na lâmpadazinha, e colocar um import date java.util, segundo aqui, tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo de um cliente. Agora eu vou criar uma nova classe, a classe main, né? Com public static void main. E vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar um objeto cliente igual a new cliente. Tá? E aí eu vou passar aqui, ó, o nome e o CPF do cliente aqui para poder criar esse cliente aqui. Então vamos lá. Vou criar um Ricardo. E aqui eu vou passar um CPF aí, que também é uma string, né? Passar um valor qualquer aqui, só para a gente poder testar aí. Bom, criei um cliente, né? Beleza. Então eu consigo aí atualizar a idade dele, né? Então, outra coisa aqui, só um exemplo, né? Vou criar esses métodos aqui para poder mudar o CPF, né? E validar o CPF aqui, só para poder ilustrar aí de exemplo aí para vocês. Vou colocar aqui, ó, valida CPF, 11, 13. Pronto, aí agora a gente tem aqui os dois métodos que estavam faltando aí. Bom, deixa eu colocar aqui, fazer o ponto Shift F para poder formatar, né? Então, é um atalho aí do Eclipse, né, que permite formatar o código, né? Deixar ele mais organizado aí. Bom, então, o que acontece? Aqui eu tenho a classe cliente, tem 5 atributos privados, tem um construtor com nome e CPF, tem um método para poder atualizar a idade, né? Então, consigo vir aqui, né? Aqui, pessoal, é semelhante ao que eu expliquei lá no desenho, né? Eu expliquei aqui, nesse desenho, aqui, ó. Né? Então, a classe cliente é como se ela fosse feita pelo programador A.
né? Vamos fazer essa suposição aqui. A classe cliente, ela foi desenvolvida, por exemplo, por mim, por exemplo, né? E aí, a classe main, vamos supor que fosse uma interface gráfica e fosse, que aí eu tivesse aqui uma interface gráfica, né? E aí eu consiga aí, não vamos pensar em interface gráfica, não, acho que vai ficar legal. Vamos pensar assim, ó, a classe cliente foi desenvolvida por mim, e a classe main foi desenvolvida por um de vocês, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil aí de vocês entenderem, ao invés de eu de falar de interface gráfica aqui. Pode ficar mais confuso do que ajudar. Então, vamos supor que eu desenvolvi a classe cliente e vocês desenvolveram, um de vocês desenvolveram a classe main. Então, vocês vão usar a minha classe cliente. Eu desenvolvi a classe cliente e vocês vão usar a minha classe cliente para desenvolver a classe main de vocês, né? Vocês já viram aí que a gente consegue usar, né, a classe scanner, a classe string, né? E foram outros desenvolvedores que desenvolveram e a gente está utilizando, né? Então vamos pensar da mesma forma que eles. Então eu desenvolvi a classe cliente e vocês vão utilizar a minha classe. Então, ó, cliente, tá, eu passei aqui, ó, cliente, new cliente e Ricardo. Vocês estão criando aqui da forma correta. Então, se eu vier aqui e fazer assim, ó, cliente, ponto, atualiza idade, vocês vão conseguir atualizar uma idade também, colocar uma idade, deixa eu botar aqui no vídeo, uma idade para mim, né? Então, eu posso colocar isso, 35. Então, olha lá, ele aceita, perfeito, né? Então, eu consigo também exibir essas informações aí se eu quiser, né? Se eu quiser exibir aqui public, posso colocar quantos métodos eu quiser, né? Na classe, né? Então, eu posso colocar aqui public void exibir informações do cliente, por exemplo, né? Então, eu venho aqui e faço CISO, nome, mais nome, certo? Aí vem aqui CISO, faço aqui CPF, mais CPF. Aqui eu posso colocar o DIS também, né? Se quiser, se eles quiserem, pode colocar aqui o DIS, que é o atributo, né? E aqui eu posso fazer o quê? Um CISO, idade, por exemplo, tá? Vem aqui e coloco mais DIS ponto idade. Tá vendo? Então eu consigo usar os atributos privados dentro da própria classe cliente, né? Então se eu vier aqui agora e chamar aqui um cliente ponto exibir informações do cliente, na hora que vocês executarem a classe de vocês, né? Estão desenvolvendo a minha lá, apareceu o Ricardo, CPF e minha idade, perfeito. Então, só que agora eu não consigo aqui, por exemplo, né, fazer o seguinte, né, tem que usar, eu forço vocês a utilizarem, na hora que vocês criarem um objeto da minha classe cliente, eu obrigo vocês a chamar um método atualize idade. Consegue entender? E aí, por exemplo, vocês não vão conseguir fazer o seguinte, ó, cliente.idade, ó. Não tem, ó, não aparece, só aparece aqui, ó, atualiza idade. Então, se eu fizer isso aqui, idade igual a menos 15, ele não aceita, tá vendo? Ó? Vocês são obrigados a chamarem aí o método atualiza idade, porque eu não deixei o método, o atributo idade público, né? E aí eu poderia, inclusive, fazer uma validação, fazer assim, ó, if, né, idade, né, essa idade que eu estou passando ali, na hora de atualizar a minha idade, é menor que zero, né, ou, vamos colocar aí, considerar que uma pessoa vive até 100 anos, por exemplo, né, então se a idade for menor que zero, ou maior, né, maior que 100, a gente pode fazer uma comparação nesse sentido. Então, a gente pode falar assim, ó, vou colocar um CISO aqui, idade inválida, perfeito? E aí eu faço um else, que é caso contrário, a idade vai ser válida, né? Eu faço dis.idade, recebe idade aqui, perfeito. Aí, se eu deixo a idade
privado, eu forço vocês a utilizarem um método atualiza idade, que aí eu valido a idade, se a idade é válida ou não, tá bom? Agora, se eu mantenho aqui public, o que vai acontecer? Ele vai aceitar ali, ó, tá vendo? Então, ó, o meu método não vai servir de nada se eu deixar o idade pública, ó, porque vocês vão conseguir colocar o valor da idade menos 15. Agora, se eu fecho aqui a idade para private, acabou. Aí a idade só vai ser enxergue dentro da própria classe cliente, olha lá, ó. Dá até erro, ó. Tá vendo? Dá até erro e aí eu obrigo, forço vocês a utilizarem, a chamarem o método atualiza idade. Tá vendo? Então, a atualiza idade faz parte da interface, né? Do meu objeto cliente aqui. Agora, o atributo está protegido, é private, fechou, ele fica fechado. Vocês não conseguem enxergar ele daqui. Na hora que vocês forem usar a minha classe, vocês não vão conseguir acessar o atributo diretamente. Eu obrigo vocês a usarem a interface, que é um método, por meio do método público. Perfeito? Então, vou salvar aqui, agora vai dar certo. Então, na hora que eu executar aqui, ele exibe as informações para nós. Porque protegeu os atributos, né? Deixei o consultor público, também faz parte da interface, consultor público, o método atualiza idade, e agora eu vou fazer um método muda CPF, né? Então, para mudar o CPF, né, existe aí regras de validações um pouco complexas, né? Um pouco, assim, né? Então, assim, aqui, vamos supor que tivesse aí uma série de regras, né? Falha caso não seja válido. Então, vamos supor, né? Eu vou fazer aqui uma suposição apenas para ilustrar, tá? Um exemplo aí. Vamos supor que se o CPF for menor ou igual a zero, né? Aí vamos supor que é CPF inválido. Só uma suposição aqui, uma ilustração, tá? Então, eu consigo colocar aqui, CISO, CPF inválido, tá bom? Só para poder ilustrar aí. Else, eu faço. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar aqui para facilitar para nós aí, tá? Então, ó, eu fiz um método público, né? Que chama aí o muda CPF, ele se chama muda CPF, né? Que chama aqui um método private, valida CPF. Então, se diz.cpf, não, aqui não é igual, porque aqui eu tenho que avaliar o seguinte, se for diferente de null, né, aí eu vou fazer o seguinte, aí eu faço dis.cpf, recebe CPF. Caso contrário, né, eu vou colocar assim, para facilitar aí para nós aí. Então, CPF inválido. Então, se eu vier aqui, né, e colocar cliente, ponto. Tá vendo que aqui na listagem nem aparece mais os atributos, porque eles estão fechados. Eu consigo aqui chamar um método muda CPF. E aí eu passo um CPF aqui para um novo CPF. 74852110, por exemplo. Um valor qualquer aí, só para poder ilustrar. Então, na hora que eu venho aqui, eu preciso colocar aqui também no método exibir, né? Eu coloco aqui a informação do CPF aí para poder printar na tela aí para nós. Então, vem aqui e coloco dis.cpf, perfeito. Então, vem aqui, na hora que eu executar aqui, eu consigo ver que a informação do CPF mudou, né? Então, eu tenho aqui nome, opa, já tinha o CPF aqui, já tinha o CPF, pessoal, desculpa. Vou apagar essa última linha aqui. Então, já tinha aí, então eu consigo vir aqui na hora que eu executar, a gente vai ver que o CPF era 1, 2, 3, 4, 5, 6, passou para 7, 4, 8, 5, 2, 10. Tá bom? Então, perfeito. É, Aqui nesse exemplo não tem muito sentido, né? A gente não tem muito sentido eu usar aqui o. Aqui só foi para poder ilustrar, né? Eu criei um método privado, né? Então, eu só vou conseguir acessar esses métodos privados, né, ou por meio do consultor, poderia chamar aqui no consultor também, né, ou dentro ou de algum outro método público, né, porque esse método valida CPF, ele só é enxergue
dentro da própria classe cliente, né? Então, eu só consigo usar um método privado dentro de outros métodos públicos da própria classe ou dentro do construtor. Bom, vamos lá. Entendido, pessoal? Então, acho que, deixa eu só verificar aqui. Bom, seria isso mesmo. Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa videoaula aqui, então, agora, né? Então, lembrar do encapsulamento, que a ideia aí é proteger os dados, né? Atributos ou dados é a mesma coisa, são a mesma coisa. Então, proteger aí os nossos atributos, né? E fornecer uma interface com métodos públicos, né? E aí sim os métodos públicos, eles vão fazer as alterações que precisam ser feitas aí, ou realizadas aí com os nossos dados ou atributos, tá bom? Os métodos públicos que fazem a manipulação aí dos dados, e não, e não um outro programador que deve acessar aqui diretamente os dados aí, né, os atributos públicos. Então, repare que agora vocês não vão conseguir fazer mais cliente.idade recebe um valor, igual eu tinha feito aqui, ó. Cliente.idade, opa, cliente.idade recebe menos, sei lá, menos 15, por exemplo. Então, vocês não vão conseguir fazer isso, porque eu encapsulei bem a minha classe cliente e qualquer outra pessoa, qualquer outro programador que for utilizar a minha classe para poder criar um objeto cliente, não vai deixar não vai conseguir criar um objeto que seja inconsistente, tá bom? Então, eu obrigo que vocês, né? Então, assim, eu obrigo que vocês criem um objeto cliente passando aí para ele um nome, um CPF no construtor, né? E aí eu forço vocês a utilizarem o método atualiza idade, né? E não mais agora acessando diretamente o atributo idade, porque com isso vocês poderiam atribuir, por exemplo, um valor negativo e aí deixando aí o objeto cliente consistente, tá bom? Então, tudo que for aberto, lembrar aí, tudo que for aberto, qualquer outro programador que for usar a sua classe, né, vai ficar exposto, vai ficar aberto. Então, tudo que for aberto, tudo que for público, tá? Lembrar disso daí. Então, a gente deve sempre proteger os, as informações, né, os atributos, né, as informações importantes, sempre proteger para que algum outro programador futuramente vier usar a nossa classe não tenha problemas aí com objetos inconsistentes. Perfeito? Bom, vou indo lá então, pessoal. Vou encerrar a nossa videoaula de hoje e vou gravar as próximas videoaulas aí, disponibilizar para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.